mas também o que é pregado aqui vai para o Facebook, a página do mensageiro André Luiz, né? E vai também para TikTok, o Quai, embora possa ser que não vá atingir tanta gente, né? Tantas pessoas, multidões, porque o povo hoje gosta do que é falso, do que é fábula, do que é mitologia, do que é secretismo religioso de religião, mistura religiosa, né? Crenças religiosas, simbargo, porém, né? Simbargo no espanhol. Porém, a palavra de Deus é pregada, né? Tem que ter uma voz hoje, né? Porque Apocalipse 10:7, eu não digo que eu sou Apocalipse 10:7, na verdade eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Apenas um pregadorzinho pregando, né? Nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, versículo 7. É o livro da revelação, né? Tirando o véu, descortinando, abrindo a cortina. Como eu disse, tem que ter uma voz hoje, né? Não digo que sou essa voz. Estou esperando um profeta. Deve vir um profeta. Enquanto ele não aparece, ele não se levanta, ele não vem, alguém tem que estar pregando aqui nesse, que pode ser um intervalo, né, até que ele venha. O certo é que a hora é tardia, está tarde demais, né? Por quê? Porque o mundo já vê um Papa americano dos Estados Unidos, cuja profecia de William Marion Branham, mensageiro do entardecer, se cumpre. Tem 70 anos que ele profetizou isso, desde 19 de dezembro de 1954, na parte da noite, ele pregou Atos do Espírito Santo, na referência 87. Ele diz que quando a Confederação unir e reunir, então dos Estados Unidos virá um Papa, né? E o que vem depois? A imagem da besta. Então a imagem da besta, eu posso afirmar, de acordo com a profecia de William Marion Branham, que está se cumprindo, a imagem da besta está logo ali, na frente. Eles formarão uma imagem à besta. Eles quem, né? O judaísmo, eles quem? O cristianismo, eles quem? O islamismo, eles. O judaísmo, os rabinos, com suas sinagogas e usando a Torá, eles. Os cristãos, com a igreja mãe, a Igreja Católica Romana, suas filhas protestantes, aí vai Papa, cardeais, arcebispo, monsenhores, padres, aí vai presidente de igreja, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, apóstolos e profetas, né? Então eles vão criar, inventar, trazer a imagem da besta, né? Então deve vir a imagem da besta e deve vir a marca da besta, que
espiritualmente, ela já está aqui, sempre esteve na terra, desde quando o Criador Jeová marcou o Caim, né, diz a Bíblia, né? Caim foi marcado com uma marca, ou seja, foi colocado um espírito em Caim. Como 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que quem não ama a verdade, não crê na verdade, Deus, o Criador, enviará a operação do erro. Ou seja, vai receber o espírito do erro, para crer na mentira, para que não seja salvo, pois não tem amor pela verdade. A verdade é as Escrituras, né? Ioanã 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando perguntaram, a mulher casou com 7 maridos, na ressurreição, qual dos 7 será o marido dela? Foi respondido que errai-vos não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, eles não se casam, elas não se dão em casamento. Então, quem ressuscitar, os que ressuscitarem, não vão se casar, não? Eu sei, o William Branham disse que no milênio, quem teve companheira errada aqui na Terra, os casamentos errados vai ser corrigido no milênio, né? Porém, a Bíblia diz em Lucas 20, versículo 35, os que forem achados dignos da ressurreição e ressuscitarem, eles não se casam. Não tem como contrariar a Bíblia. E nem elas vão se dar em casamento. Os filhos do Criador Jeová e as filhas do Criador Jeová. Porém, deve restar ali no Armagedon sobreviventes da última guerra, da última batalha. Zacarias 14 fala desses sobreviventes, né? Incluindo os egípcios, que vão ser obrigados a vir à festa das cabanas, né? Ano a ano. Se não vier, não haverá chuva, né, nas nações que sobreviverem, o restante, né? Então, é provável que nesses sobreviventes, eles não ressuscitam. Sobrevivem para entrar no milênio. O milênio de Ishaial, que se chama de Isaías 65, 17, diz, e Jeová diz, eu vou criar novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão mais lembradas. Já não haverá, o versículo 20 de Ishaial, se fala Isaías, capítulo 65, já não haverá criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. William Branham diz que no milênio não haverá morte. Porém, Ishaial, o profeta Ishaial, que se chama de Isaías, está dizendo que o menino vai morrer com... o menino morrerá com 100 anos. Menos de 100 anos não morrerá. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. É a Bíblia que está dizendo. O irmão Branham diz, eu não entendo bem o milênio, eu também não entendo. Eu aqui que estou pregando nesta hora, pregador, mensageiro André Luiz, não entendo muito bem o milênio, mas eu devo pregar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que o velho não vai morrer sem completar a sua idade, então vai acontecer. Se a Bíblia diz que o menino morrerá com 100 anos, então vai acontecer. Se a Bíblia diz que o pecador só será amaldiçoado com 100 anos, então se está escrito, vai acontecer. Versículo 21, 22 de Ishaial, que se chama de Isaías, capítulo 65, versículo 21, 22, construirão casas não para que outros habitem. Porque por mais que um homem hoje construa uma casa, uma residência, uma habitação, uma moradia, ele sabe que vai morrer e vai virar herança, né? Para a mulher, a viúva e para os filhos e filhas, né?
A vida do meu povo durará como a da árvore. Tem árvore que tem 500 anos, 700 anos, 800 anos. É. Meus eleitos, olha o que Israel diz, é o milênio. Entenda que no milênio será novos céus, nova terra, mas o mar ainda estará aqui. O mar só deixará de existir depois do milênio, vem a batalha do Gog e Magog, vem o trono branco, o julgamento do juízo final, depois vem a eternidade, quando a nova Jerusalém, Jerusalém Celestial vai descer. Ela tem mais ou menos entre 2.300 quilômetros a 2.500 quilômetros. É onde está o mar Mediterrâneo, o Atlântico, o Pacífico, né, o Índico, os oceanos. O mar vai ter que desaparecer e a cidade vai descer e encaixar aí. Porque na eternidade, no novo céus e nova terra, Apocalipse 21, 22, o mar deixa de existir. Mas no milênio, eu estou citando aqui, Israel, se chama de Isaías 65, o mar ainda existe, né? Mas já é um novo céu e uma nova terra em relação a esse mundo hoje amaldiçoado por causa do pecado, cheio de enfermidades. O milênio vai ser diferente, porque o rei estará ali, né, no Monte Sião, no Monte Moriá, né? Jerusalém. E os meus eleitos, está escrito aqui, no versículo 21, 22, consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas mãos. Ou seja, não vão trabalhar para morrer e outros sucessores após eles virem usufruir, desfrutar o trabalho das mãos dos eleitos. Não fadigarão inutilmente, né? Nem gerarão filhos para a desgraça. Agora, bem entendido aqui que vai restar sobreviventes depois do Armagedon e formarão as nações lá no milênio, né? Porque os que ressuscitarem, Lucas 20, 35, o Evangelho de Lucas, diz que eles não se casam e elas não se dão em casamento. Então, serão como anjos, né? Então, acabou o sexo para os da primeira ressurreição. Agora, esses que entram vivos, que restam das nações após o Armagedon, eles estão ainda em corpo humano e eles podem gerar filhos. E no caso, diz que no milênio não gerarão filhos para a desgraça, para a perturbação, né? Então, aí vai descrevendo, Israel, o profeta Israel, que se chama de Isaías, vai descrevendo como vai ser o milênio. E antes que me invoque, eu já terei respondido, porque hoje aqui, desse lado de cá, antes do milênio, no mundo de hoje, na Terra, oramos, e às vezes pode ser que uma oração demore 20 anos para ser respondida, né? 21 dias, 20 anos. Ou a oração não será respondida como o apóstolo Paulo orou 3 vezes para o Mashiach Yoshua retirar aquele mensageiro de Satanás que batia, espancava, esbofeteava Paulo. E o Mashiach disse: não vou retirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? A minha graça te basta, Paulo. Porém, do outro lado, no milênio, antes que invoque, eu já terei respondido. Esse é o milênio. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Então já não haverá, que o leão tem uma presa grande, né? O tigre, a onça, uma presa grande. Já não haverá predadores no milênio, né? O leão e o cordeiro pastarão juntos. Aliás, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá feno,
como com o boi. Então o leão já não vai matar mais os outros animais, né? Não será mais predador o leão, a matilha de lobo, né? Os leões. Porque do lado de cá hoje são predadores, né? Na África, onde há leões, né? Às vezes eles matam até mesmo os caçadores que estão a fazer safari, né? Nos países africanos. Mas no milênio o leão vai comer feno. A mesma comida que o boi come é a mesma comida que o leão vai comer, ou seja, então não vai comer carne. Não haverá predadores no milênio. E o lobo vai pastar junto com o cordeiro. E a Bíblia diz aqui mais, Israel, profeta Israel, que se chama de Isaías, assim, a serpente, o pó será o seu alimento. Não se fará mal nem violência em todo o meu santo monte, diz Jeová, o Criador. Mas quem vai estar reinando é o Filho. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, é o milênio. Porque nesse momento o Filho diz, assim como eu venci, e estou sentado com o meu Pai no trono do Pai. Na eternidade, né? Porém, o trono do Filho é os 1000 anos aqui na terra, juntamente com os vencedores. Não será o Mahdi do Islã que vai reinar sobre a terra. Do Corão. Não será o Isa, que o Islã diz que é o mesmo Jesus, né, dos cristãos, que vai reinar sobre a terra. Quem vai reinar é Yehoshua, o Mashiach, Hamashia, que morreu na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, caveira, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai implantar o milênio. Então lá não vai haver PT, PL, democrata, republicano, partido de direita, partido de esquerda, capitalismo, comunismo. Os sistemas vão deixar de existir, nem mesmo religiões. Islã, a maior religião do mundo, cristianismo vem em segundo lugar, né? Católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, segunda maior religião do mundo. Você sabia que na Arábia Saudita não há uma igreja? Você sabia que na Somália não há uma igreja? Há alguma igreja no Irã, na Pérsia? No entanto, na Itália tem mais de 60 mil igrejas, o Brasil tem mais de 100 mil igrejas, a América do Norte está indo para 300 mil igrejas, o Japão tem mais de 50 mil igrejas, mas no milênio não vai haver igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. Não haverá igrejas, não haverá violência, né? Não haverá política. Xi Jinping, como partido político da China, Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, com seu partido político, tudo comunismo. Kim Jong-un, Coreia do Norte. Maduro, aqui na Venezuela, Nicolás Maduro. Também não haverá Donald Trump, com seu capitalismo, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, da Alemanha, que agora autoriza a Ucrânia a usarem mísseis de longo alcance contra a Rússia, do Vladimir Putin. O Dmitry Medvedev disse que o que está vindo é a Terceira Guerra Mundial, porque a Rússia ataca a Ucrânia como nunca, né? Nesses últimos 3 anos, muitos drones e mísseis. Donald Trump chama Vladimir Putin de homem que está absolutamente louco, brincando com fogo. A Rússia responde, brincar com fogo? É a Terceira Guerra Mundial. A Alemanha já autorizou usar os mísseis de longo alcance. A Rússia diz que vai atacar a Alemanha, então estamos prestes a ver uma grande guerra na Europa, né?
Já que o Vladimir Putin está louco, lembra que o William Brandt disse que para apertar os botões da bomba atômica, das bombas nucleares, precisa de um louco? Ora, Donald Trump está chamando o Vladimir Putin de louco. E ele diz: venha, Estados Unidos, venha, Alemanha, venha, França, venha, Inglaterra, Reino Unido, venham vocês todos. Se ele está louco, ele pode apertar o botão das bombas, os botões da bomba nuclear, porque é um louco que vai apertar. Mas no milênio não haverá violência, nem maldade. Então vai desaparecer a política, as religiões. Como no Jardim do Éden, né? No paraíso, que não está na terra, porque o Mashiach falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Era o Jardim do Éden. Né? Onde está o Jardim do Éden? Alguns dizem é o terceiro céu, que o apóstolo Paulo foi lá e viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito dizer a homem nenhum. Né? Contemplou o terceiro céu, não sei se é o terceiro céu. Sei que não está na terra. Porque o ladrão que arrepende na cruz, ele vai para lá, mas depois de morto. Sua alma que vai para o paraíso. Né? Então o mundo está insano. Está à beira de uma grande guerra na Europa. Né? A chapa está quente no Oriente Médio, mas também está quente na Europa. Você viu aí Donald Trump dizendo que Vladimir Putin está absolutamente louco e que ele está brincando com fogo, mas quem veio responder Donald Trump, os Estados Unidos, foi Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia, ameaçou os Estados Unidos com a Terceira Guerra Mundial. Né? Com a Terceira Guerra Mundial. É o que a Rússia estabelece. Agora você vê que tudo converge para a Turquia. A Rússia chama para fazer mais uma rodada de negociação em Istambul, na Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. A Turquia é onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2:13. Eu sei onde habitas, aonde está o trono de Satanás, aonde minha fiel testemunha foi morta, Antipas, né? Mashiach Yoshua dizendo. Porque tudo está convergindo para a Turquia. Existem até profecias no Alcorão que diz que o Mahdi vai tomar Istambul, antiga Constantinopla. Né? O Papa vai viajar, o Papa Leão XIV vai viajar para Istambul, né? Niceia, perto de Istambul. Istambul é a cidade das Sete Colinas, né? Que Constantino fez esse movimento. Porque no sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel viu e interpretou, havia duas pernas de ferro. É o quarto império romano, né? Uma perna de ferro na Europa e uma perna de ferro no Oriente, né? O império de Constantino, o bizantino. Constantino sai de Roma, cidade de Sete Colinas, e vai para Constantinopla, a atual Istambul, também cidade de Sete Colinas. O que acontece é que Istambul hoje, com Sete Colinas, cada colina tem uma mesquita. São 7 mesquitas em 7 colinas. E a primeira igreja cristã de Santa Sofia, onde Constantino colocou a cruz para enganar os cristãos. Mas eu sempre tenho explicado que antes de haver cristianismo, Igreja Católica de Roma, mãe da cristandade, do cristianismo, isso a partir lá do ano 117, depois da morte do imperador Trajano, já com o imperador Adriano. Antes, isso é o ano 116, 17, antes tem essa história da congregação primitiva do livro de Atos dos Apóstolos. E aí você não vê catolicismo romano, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e nem neopentecostalismo. O livro de Atos conta a história dos crentes judeus, irudinhos, israelenses, hebreus, porque Paulo era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Os 12 apóstolos
para as 12 tribos de Israel, Matitiel 19, 28, vão sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, começando com Kefa, que você chama de Pedro, mas é Shimon Kefa. Depois vem Jacó, que você chama de Tiago, vem Iehoanã, que você chama de João. Eles são Ihudim, judeus. Não tem nada a ver com o cristianismo. Quando o cristianismo casa com Constantino, no concílio de Nicéia, lá na Turquia, onde é o trono de Satanás, já estava desviado. A igreja já estava desviada, os cristãos já estavam desviados. Já estava pregando Jesus no grego, não era nem Yehoshua. Depois, no ano 382, o Papa Damaso deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia do grego para o latim. Aí tira a letra O e fica Jesus. E aí, no ano 1524, o Papa Leão X manda Jean-Georges Tricino para a Alemanha. Esse gramático, linguístico, embaixador da Igreja Católica Romana, é ele que é o pai da letra J. Ele vai mudar a fonética do I para o J. Então, o nome Jesus tem 501 anos. Tem 501 anos, mas o nome Yehoshua é desde o Velho Testamento lá. Roché, não é Josué, era Osés, Roché, salvação. Números 13, o profeta Moisés adicionou o Iude, e aí ficou Yehoshua, que é o 6º livro da Tanakh, da Bíblia dos Hebreus de Israel, que só usa o Velho Testamento. O 6º livro não chama Josué, não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto dos Hebreus de Israel. Por isso que não tem como os judeus engolir Jesus. Quem engole Jesus é o Ocidente, é as Américas. Quem engole Jesus é a América do Norte. Quem engole Jesus é a América Central. Quem engole Jesus é a América do Sul, Brasil, Paraguai, Argentina, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa. Quem engole Jesus é os europeus, porque isso nasceu na Europa, na Alemanha. Mas na Bíblia original, no hebraico, o nome é Yehoshua. Então eu estou pregando coisa que nem está escrito nas versões da Bíblia hoje. Eu tenho no rodapé da Bíblia de Jerusalém, só no rodapé. E toda ela está Jesus, Jesus, Jesus. Mas eu não vou mandar queimar a Bíblia, nem vou queimar a Bíblia, como o Cacô Felipe mandou fazer lá, a mamba africana da Costa do Marfim. Mas vou pregar o que não está escrito. Seria isso 7 trovões? Porque o William Branham falou no terceiro selo que nos trovões o Branham falou novo nome, né? Novo nome seria revelado. Nós estamos precisando voltar ao antigo nome. Porque nessa história de novo nome, Apocalipse 19:10, diz que quando ele vier, o Mashiach vier montado num cavalo branco, e o seu nome é Verbo, a palavra de Deus, no seu manto e na sua corte está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aí eu penso que é o tetragrama Yod-He, Vav-He, que mesmo hoje Israel, os quase 10 milhões lá em Israel, não sabem pronunciar, perderam a pronúncia do nome do Pai. Mas Yehoshua tem Yod-He, Vav, Y-H-W. Porque eles dizem, eu e o Pai somos um, Yehoanã 10:30. E eu fiz conhecido o teu nome. Eu manifestei o teu nome. Ó Pai, aos homens que do mundo me deixam. Eu fiz o teu nome conhecido. Porque tem o trigrama, né? Para mim serve, é para mim a salvação. A salvação hoje é o nome Yehoshua, Mashiach. Não é Jesus Cristo. Jesus é latim, romano, Cristo é grego. Mas você quer ir com o Papa Damaso? Vá! Você quer ir com Jerônimo? Da Bíblia Latim, Vulgata? Vá! Você quer ir com Jean-Georges Tricino, pai da letra J? Vá! Quer ir com o romanismo? Igreja Católica Romana, mãe dos cristãos e cristianismo? Vá!
Eu vou com a palavra original. Eu caminharei com a palavra original. Nem que seja sozinho, né? Nem que seja sozinho. Sempre andei sozinho, né? Não é agora que vai fazer falta, né? Sempre caminhei sozinho, né? Mesmo pregando a mensagem de William Branham com os escândalos do pastor Joaquim Gonçalves aqui de Goiânia, já em 98, quando ele casou, já me deixaram sozinho. Praticamente tive que começar do zero. Então não é agora que eu vou me desesperar. Na Babilônia era Sidraque, Mesaque e Abednego, né? Antes do dilúvio era Enoque caminhando sozinho. Elias até pensou, fiquei sozinho, embora Jeová disse, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a estátua de Baal, não beijaram a estátua de Baal, não se curvaram. Não. Porém, Mashiach Yoshua diz em Lucas 17, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra, encontrará algum fiel, homem fiel, alguma mulher fiel, porque o salmista Davi disse, meus olhos procurarão os fiéis na terra. Não. E aí, estamos de volta à palavra original. Simplesmente estamos de volta para a palavra original e as pessoas não querem a palavra original. As pessoas não querem a palavra original. O que vai acontecer? Eu disse que 4 de novembro do ano passado, um dia antes da eleição, eu sonhei com Donald Trump com um vaso branco, perturbado, com um vaso branco na mão, e no vaso, o vaso não tinha tampa em cima e nem fundo embaixo. Era um buraco em cima e um buraco embaixo. E ele estava com o vaso branco perturbado. E no local onde ele estava perturbando, eu fui pedir para retirar, o vaso virou uma espada. Então, mais cedo, mais tarde, ele vai trazer a guerra. Embora ele mandou a espada sobre o Iêmen, os Houthis do Iêmen, ele mandou a espada sobre a Somália, né? Atacando a Somália com mísseis, né? E é ele que manda bombas para Israel despejar na Palestina, gente. Essa semana, foi essa semana. Vimos uma médica com 10 crianças, 10 filhos. Uma médica e um médico em Gaza. Essas bombas que Donald Trump dos Estados Unidos envia para Israel despejar em Gaza, sobre os 2.400.000 palestinos, caiu na casa dessa médica. O marido também era médico, eles tinham 10 filhos. 9 filhos morreram. Só sobrou o marido, o médico e uma criança. O mundo viu isso, embora eu acredito que a imprensa não divulgou. Como a imprensa divulgou o que o Hamas fez. Eu estou dizendo que eu não concordo com o que o governo de Benjamin Netanyahu está fazendo. Como eu também reprovo o que o Hamas, os terroristas de Gaza, fizeram no 7 de outubro de 2022. Eles matou 1.200 judeus, mas Israel já matou mais de 60 mil, gente. Já está desproporcional. O Hamas matou 1.200, Israel matou mais de 60 mil. Eu vi um deputado israelense, mas ele é nascido em Israel, portanto é judeu, mas de família árabe, na Knesset, que seria a Câmara dos Deputados lá em Jerusalém, ser agarrado à força e ser retirado do parlamento de Israel. E eles estavam discussando, dizendo que o que Israel, e ele é israelense, israelense e árabe, né? O que Israel está a ganhar com isso? Matando 13 mil crianças em Gaza, 53 mil civis. Que ganho político Netanyahu está a ganhar? Aí o parlamento de Israel, a Knesset, mandaram segurança agarrar esse homem lá que estava discussando, e ele é a segunda vez que isso ocorre. É parlamentar também. E foi arrastado para fora. Olha, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. A Igreja Católica que diz que é cristã.
Os pentecostais, protestantes, deuteropentecostais é que diz que são cristãos, os neopentecostais. Protestante, luterano, batista, metodista, presbiteriano, anglicano, episcopal diz somos cristãos. Pentecostais, a Assembleia de Deus, CCB quadrangular diz somos cristãos. A Igreja Romana também diz que é cristã, e diz que é a mãe dos cristãos, do cristianismo, e é mesmo. Deuteropentecostal, Deus de amor, casa da bênção. Às vezes eu cito 3 igrejas, mas são milhares. Deuteropentecostais, neopentecostais também dizem que são cristãs. Universal, mundial, internacional, plenitude do trono, renascer, sara nossa terra, videira, luz para os povos. São mais de 50 mil igrejas registradas. Mais de 100 mil igrejas que tem as clandestinas. Né? Todas dizem que são cristãs. Então que sejam cristãs. Mas os cristãos, a mãe do cristianismo, promoveu a Santa Inquisição e as cruzadas. A Igreja Romana matou 68 milhões de cristãos. Então você não é cristão, pregador, mensageiro André Luiz, não. Mas sou um crente na Brit Hadashah. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Brit Hadashah. E o Novo Testamento, Yoshua Mashiach, proibiu matar. Então eu não posso ficar alegre com um ato monstruoso do Hamas em pegar bebezinho, recém-nascido, colocar dentro do micro-ondas e torrar. E violentar a mãe e matar o pai naqueles kibbutz, né? De 7 de outubro de 2023. Mas eu também não posso ficar feliz em ver as bombas dos Estados Unidos, da América do Norte, de Donald Trump, Israel despejando e matando 9 irmãos, 9 crianças, de uma mãe médica que estava, acho que no pronto-socorro, trabalhando em Gaza. Você vai dizer que eu vou ficar feliz com um ato monstruoso do governo de Israel? Eu não concordo. Mashiach disse em Matitiel 5, quem matar vai responder no tribunal. Nós não estamos no tempo da Torá, não, olho por olho e dente por dente. Nós estamos no tempo da Brit Hadashah, da nova aliança. Se o teu inimigo bater na direita, oferece a esquerda. O governo de Israel nem comida deixa entrar dentro de casa. Nem comida o governo de Benjamin Netanyahu deixa entrar dentro de casa para 2.400.000. Mas se deixar, os terroristas do Hamas vai pegar a comida e vai negociar. E vai deixar a população civil morrer de fome? Só porque é árabe? Vai deixar... semana passada eu vi 12 mil crianças, se não chegasse alimento dentro de casa, iria morrer. Neonatal, né? Se mandar Mashiach, Yoshua, que Israel crucificou a religião dos fariseus, saduceus, sinédrio, os sacerdotes, Israel crucificou na cruz. Eram cegos guiando cegos. Mashiach disse, pregando. Se mandar andar 1 milha, de 2, se pedir a capa, dê a túnica. Era para não pagar o mal com o mal, mas está desproporcional o que o governo de Israel está a fazer. Também, eu quero citar o que Paulo falou em Romanos 9:27. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o remanescente, o resto, 144 mil serão salvos. Então, quando chegar a hora do Criador Jeová salvar Israel, não vai salvar toda a população, o governo de Israel, ou aquelas deputadas de Israel com as unhas pintadas de esmalte vermelho, ou mulheres de Israel usando peruca, né? Ou homens de Israel que são gays, homossexuais, mulheres que são lésbicas, ou mulheres em Tel Aviv com fio dental, biquíni, o que é uma desgraça. Não, quando chegar a hora dele salvar, é só 144 mil, está escrito. Ezequiel 9, a partir do versículo 4, é quem geme e chora por causa dos pecados, das abominações feitas em Jerusalém e Jerusalém. Haverá uma salvação para Israel? Sim, mas ainda que os filhos de Israel, Romanos 9:27, seja como a areia da praia, só o resto, o remanescente, vai ser salvo. Então, eu, como crente, eu não sou cristão, não sou católico, já fui, não sou pentecostal, da Assembleia de Deus, já fui. Não sou deuteropentecostal,
nem neopentecostal, nem do tabernáculo, que é neopentecostalismo hoje, né? E segue a mensagem de William Branham, eu sou. Já saí. Não posso, como crente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, concordar com esses atos monstruosos. Eu só quero dizer o seguinte: tudo que planta pode ser Israel. O que Israel está plantando, Israel vai colher. Israel também não está livre, o governo de Israel não está livre de colher o que vai plantar. Tanto que a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 1, da angústia de Jacó. A angústia de Israel: eu unirei todas as nações para o combate contra Jerusalém. A cidade será tomada, invadida, as mulheres violadas, as casas saqueadas, metade da cidade vai para o cativeiro. O Criador vai permitir essa angústia. Mas depois ele vai descer e pelejar contra as nações que vieram contra Jerusalém. Mas vai deixar Jerusalém, Israel, passar pelo purgatório. Como William Branham diz, o purgatório não é depois da morte, é em vida. Sansão não passou pelo purgatório aqui, não purgou? Paulo não disse em Coríntios 11 que muitos ficavam doentes porque não discernia o corpo do Senhor, o sangue do Senhor Yahushua Mashiach, e iam tomar a sede de qualquer jeito. Discirna o homem a si mesmo, e assim toma desse cálice, coma desse pão. O que bebe desse cálice e come desse pão indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há muitos que estão fracos, doentes, e muitos que dormem. Dormir ali é morrer prematuramente. Morre antes da hora. Significa o quê? Que mesmo os filhos do Criador, se pecar, vai pagar aqui na terra. Se uma nação pecar, vai pagar aqui na terra. Toda a nação. Embora cada um responderá por si mesmo. Romanos 12, 14, né? Prestará conta de si mesmo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Então não concordo com esses atos monstruosos. Israel mata porque recusou Yahushua Mashiach. Está aguardando um Mashiach, que é construir o terceiro templo. Mas o Mashiach que Israel vai receber é o anti-Mashiach. Porque Yahushua tem Yod He Vav, o trigrama. Mas Yahushua diz: eu vim em nome do meu Pai, Yod He Vav. Vocês me recusaram, me rejeitaram. Outro virá no seu próprio nome. A esses vocês vão receber. O Islã espera um Mahdi e um Isa. Isso aparece 60 vezes no Corão. É Jesus, né? O mesmo Jesus que os cristãos pregam. O Islã espera 3 personagens. Um Dejjal, né? Dejjal, que eles dizem que é o anticristo. Vai ser um judeu. Espera o Mahdi lá em Damasco. Espera Isa, Jesus lá em Damasco. E dizem que Isa, Jesus e o Mahdi vai se juntar e vencer o Dejjal, o anticristo do Islã. São os 3 personagens. Porém, eu creio que o Criador Jeová vai cumprir a Bíblia. A Bíblia fala de uma primeira besta com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, medos e peças, Irã, né? Mandíbula e boca de leão, Babilônia, parecendo um leopardo, Grécia. E o dragão dará seu trono na Turquia, né? Quer dizer, o Islã diz que o Mahdi vai conquistar Istambul, Constantinopla, né? A Bíblia diz em Apocalipse 6, versículo 8, que a besta, essa primeira besta que é político, né? Vem montado num cavalo esverdeado. Não é amarelo, é esverdeado. É a cor do Islã. E é um assírio, Naum 1:11, Naum 3:19, Miqueias 2:5, Miqueias 2:15, Miqueias 5:5. É um assírio. Porque a Síria é a segunda cabeça.
da besta, né? Primeiro o Egito, segundo a Assíria, terceiro Babilônia, quarto Medo-Persa, quinto grego, sexta Roma. E o anjo disse a Jehoram: 5 caíram, a sexta existe, que era Nero. Roma, né? Matando para valer. A 7ª cabeça virá. Isso não tem nada a ver com Roma papal, sucessão de papal, dizer que era o Francisco o 8º, agora estão dizendo que é Leão 14 o 8º. E se pegar do Tratado de Latrão, Benedito Mussolini, que deu direito de existir o Estado, o menor Estado do mundo, o menor país do mundo, o Vaticano, nós já temos 9 papas. Acho que é Pio XI, né? Até hoje com o Leão 14, essa matemática aí não funciona. É melhor acreditar que é 7 reis. Egito 1, Assíria 2, e a besta que teve a cabeça ferida, que vai ser curada, é o Império Assírio. O próprio livro de Naum e Miqueias diz isso. É a Síria, vai ser uma Síria que saiu de Nínive. Nínive foi construída por Nimrod. De Nínive em Mossul hoje, Iraque. Babilônia, onde começou a Torre de Babel, onde começa, termina. Onde começou tem que terminar. Babel, Babilônia, Torre de Babel. O pai de Nimrod era Cush. O pai de Cush era Cã, dentro da arca de Noé. Filho de Noé com a maldição. Tudo vai convergir e virar para o Oriente Médio. É bíblico, é profético. Egito 1, a primeira cabeça, a segunda cabeça, a Síria, a terceira cabeça, a Babilônia. A quarta cabeça, os medos persas, a quinta cabeça, a Grécia. 5 que caíram. A sexta que existia nos dias de Jehoanã, que se chama de João, era Roma. A 7ª ainda virá, durará pouco tempo. E uma das 7 cabeças será o 8º rei. Essa explicação está correta, corretíssima. Está alinhadinha com as escrituras. O anticristo será Jared Kushner. Jared Kushner, genro do Donald Trump. Se for ele, então ele vai ter que lutar com o rei do sul. Ele vai ter que lutar contra a Rússia. Lê Daniel 11, 40 ao 45. Ele vai ter que tomar Israel. Como que é Jared Kushner? Se a Bíblia diz que ele, o rei do sul, lutará com ele, ele vai vencer o rei do sul. O rei do norte, que é a Rússia, virá com numerosos navios, soldados, cavaleiros contra ele, e ele vai derrotar o rei do norte, a Rússia, o antimachia. Ainda vai atravessar como um redemoinho as terras do rei do norte, a Rússia. Vai tomar Israel. Quem pensa em tomar Israel é o Paquistão, é a Turquia, é os países muçulmanos, islâmicos. Tomará a terra formosa, estenderá sua mão e tomará a terra do Egito, onde está a Irmandade Muçulmana, um país de 112 milhões de habitantes. Estenderá a sua mão e tomará outras terras. A Bíblia diz que ele só vai ter medo dos rumores do Oriente e do Norte. Quem é que está lá no Norte? Quem está no Oriente? A China. Os rumores do Oriente e do Norte deixarão ele perturbado. No mais, ele vai tomar aquele Oriente Médio ali todinho. Ele vem do norte de Israel, Daniel 7, Daniel 8, 9. Quem está ao norte de Israel? O Líbano. Quem está ao norte de Israel? A Síria. Quem está ao norte de Israel? Turquia. Ele sai do Líbano ou ele sai da Síria, do Mohammed Jolani, que hoje é o Ahmed al-Shara, ou ele sai da Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. A Turquia é onde está o trono de Satanás. E ele vai estender seus palácios entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sião. Não diz a Bíblia que com o terceiro templo vindo, Paulo diz, ele vai se sentar no templo de Deus e exigir que ajoelhe perante ele e o adore. Vai se levantar contra Jeová, contra tudo que se chama Deus, que tem Yod, He, Vav e He.
Tudo que tem Yod, Re, Vav, Re vai se levantar contra. Esta hora está chegando, mas parece que a coisa vai ter que pegar fogo na Europa. Já está pegando na Ucrânia. E Rússia. E a OTAN armada até os dentes. E a América do Norte virou as costas para a OTAN. E agora a Alemanha autoriza a Ucrânia usar mísseis de longo alcance. Os Estados Unidos com as costas viradas. A Rússia está ansiosa para começar uma guerra contra a Alemanha, contra a França, contra a Finlândia, contra o Reino Unido, contra a Polônia. Né? O Rei do Norte está ansioso, a Rússia, para fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, nesta hora. Né? Porque o irmão Branham pregou que o falso vem na frente do verdadeiro. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: será que isso se aplica também ao Islã? Que o Islã espera um Dajjal, um Isa, né? Issa, que é Jesus, e um Mahdi. Vemos agora no Reino Unido, na Inglaterra, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq dizendo que é o Mahdi, que o Islã esperava. Mudando o Ramadã para dezembro, mudando de Meca para a Jordânia, tirando o véu da cabeça das mulheres muçulmanas e colocando uma touca preta. Saiu mudando tudo. Mas eu observo que o Islã, com seus quase 2 bilhões de seguidores, não está muito fã do Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. Diz que ainda não é o Mahdi, não, porque o Mahdi verdadeiro vai tomar Constantinopla, Turquia, Istambul, cidade de 7 colinas. Há essa profecia no Corão. Eu vou deixar essa pergunta aqui, porque o William Branham diz que o falso vem na frente do verdadeiro. Vem dizendo que mas está precursando apenas porque mesmo entre o falso deve haver o real falso. Tem o falso do falso e tem o real falsário. Mas vai vir algo. Não que esteja cumprindo o Corão, vai cumprir a Bíblia. Primeira besta, num cavalo esverdeado, é um homem do Islã. Segunda besta, com 2 chifres, né? Parece um cordeiro, e falou como dragão. Dragão é Satanás, o trono do dragão está na Turquia, é um país islâmico, ditadura islâmica. E a segunda besta que fará fogo cair do céu e grandes sinais, e levará o mundo a criar uma imagem à besta. É o que está vindo. Depois de um Papa americano, você já notou que todo Papa, Francisco, João Paulo II, Bento XVI, agora o Leão XIV, eles não usam um kippá? Já notou na cabeça do Papa? Quando o Papa visita Jerusalém, ele não precisa botar um kippá na cabeça, ele já usa um kippá. Aquilo ali está mostrando que cristianismo, Igreja Romana, a mãe dos cristãos, tem acordo com os judeus. Não é por acaso que em Dubai, nos acordos de Abraão, aliança de Abraão, as religiões que dizem ser filhos de Abraão, judeus, judaísmo, cristianismo e islamismo, estão juntas lá. E o Paquistão disse que não vai entrar nessa aliança. Pode entrar Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Jordânia, Síria. O Paquistão diz que não entra. Alguns países do Islã diz que não vai entrar. Vê aí, tem gente já nesses países do Paquistão pregando que essa aproximação de Donald Trump dos Estados Unidos com o MBS, Mohammed bin Salman, que isso aí é para trazer o Dajjal, o anticristo, que o Islã prega. Já estão enxergando isso. Mas, na verdade, Deus vai cumprir a Bíblia, a primeira besta política. Vai ser um homem de guerra, porque ele vai lutar, Daniel 11:40 a 45, com o rei do sul, contra o rei do norte. Ele vai tomar Israel, vai tomar o Egito, e vai tomar aquelas terras ali, diz que só vai poupar a Jordânia.
onde estão os filhos de Amon, de Moabe e do Edom. Está escrito, ele não vai poder entrar no Edom. Tem gente que prega que quando a grande tribulação vier, a mulher lá de Apocalipse 12 que vai se esconder no deserto é em Petra. Petra é Jordânia, onde estão os filhos de Amon. Ou seja, se a Bíblia diz que o antimachia, que você chama de anticristo, não vai poder tomar a Jordânia, e é o mesmo lugar onde o profeta Irmial, que se chama de Jeremias, no livro de Macabeus, escondeu a Arca da Aliança. É o mesmo lugar onde o profeta Moisés foi sepultado, Jordânia. Ora, se está escrito na Bíblia, que ele vai ganhar do rei do sul, do rei do norte, a Rússia, vai tomar Israel, vai tomar o Egito, vai estender as mãos e tomar outras terras, porém, as terras dos filhos de Moabe, Amon e Edom, ele não vai poder tomar. Então, o anti-Machia vai ser impedido de entrar na Jordânia. Não é eu que estou dizendo isso, não, é a Bíblia. Pode ser que, quando começar a coisa, o lugar de refúgio para a mulher, lá, Apocalipse 12, que tem muita gente que está dizendo que o lugar de refúgio é a Arábia Saudita, lá, Neom, a cidade com grande tecnologia que o Bin Salmão está fazendo para inaugurar em 2030. Mas a Arábia Saudita, lá em Ezequiel 39, é Saddam e Dadan, que vai dizer os russos, né, o Gog, né? O que você veio fazer em Israel, tomar Israel? Já que nós temos aqui o acordo de Abraão, aliança de Abraão, o que você veio fazer, Gog? Aí, o irmão Brandt que o Gog vem por causa das riquezas que tem no Mar Morto. As maiores riquezas minerais raros do mundo está dentro do Mar Morto. Vem por causa do Mar Morto. Então, está em andamento, gente. As coisas estão em andamento. O falso vem primeiro, vem na frente do verdadeiro. Antes de Yahushua Mashiach aparecer, não tinha aparecido um tal de Teudas. O livro de Atos dos Apóstolos fala lá, que levou lá uma rebelião. Mesmo no judaísmo lá, existiam muitos homens que se levantou dizendo que era Messias, que era Mashiach. A pergunta na religião falsa que espera, como o Islã espera um Dejjal, um Issa e um Mahdi, será que também entre os falsos, não vem o falso do falso da frente, depois vem o real falso? Eu não estou dizendo que o Dejjal, o Issa e Mahdi são verdadeiros. Mas eles têm as profecias dele. Na verdade, o que Deus vai cumprir é a Bíblia. A Bíblia não pertence ao Islã. A Bíblia não pertence à Igreja Católica, Protestante, Pentecostal. Deuteropentecostal e neopentecostal, eles não estão nem de acordo com a Bíblia. Vai mostrar para os evangélicos que a mulher lavava os pés em casa, dos varões, dos kadosh, que a saudação é com beijo, ósculo, santo, que não pagava dízimo, os primeiros crentes. Vai mostrar que o batismo é em nome de Yahushua Mashiach para ver se concorda, se as igrejas concordam. Vai mostrar que um homem e uma mulher, os crentes aí, Paulo, Kefa, você chama de Pedro, Jacob, Tiago e Yohanan, que você chama de João. Vai mostrar que eles usavam vestido, túnica. E as vestes deles não era calça comprida, short, bermuda, calção, tanga. Mas era vestido. Mesmo o varão, o homem usava túnica, vestido. Vai mostrar isso para as igrejas, você vê se as igrejas evangélicas concordam. A Bíblia não pertence às igrejas, não. Nem as igrejas concordam com a Bíblia. Paulo diz para a mulher, está calada na congregação. Não dá direito dela dar a palavra. E hoje elas são pregadoras aí, Camila Barro. Ouço dizer que ela ganha 90 mil de cachê, né? Mulheres pregadoras. E a Bíblia diz, a mulher não pode ensinar, ou seja, nem as igrejas concordam com a Bíblia. Portanto, a Bíblia não pertence a igreja nenhuma.
A Bíblia é a palavra de Deus. Então estamos perto. Donald Trump está do jeito que eu vi no dia 4 de novembro. Não consegue trazer a paz, está perdendo a paciência. Mas você vai ver ele trazer a espada, guerra. E vai ser obrigado a trazer a espada. Se não traz a paz, o vaso, sem tampa e sem fundo no sonho, então isso vai virar uma espada. Ô, pregador! Mensageiro André Luiz, o que você diz do Papa Leão 14? Eu já disse o que vai acontecer. Antes dele aparecer lá na sacada do Vaticano, houve aquela gaivota lá, uma gaivota macho, uma gaivota fêmea, um filhote de gaivota, antes da fumaça branca da chaminé da Capela Sistina soltar a fumaça branca, aquela gaivota estava comendo um rato lá. O macho, a fêmea e o filhote estavam devorando um rato, e todo mundo, antes da fumaça branca sair, todo mundo estava dizendo assim, ó, que fofura é a gaivota! Olha que gaivota que é uma fofura! Você acha que uma gaivota é uma fofura? Uma ave que come lixo, carniça? Uma ave que é um predador? Você acha que gaivota é uma fofura mesmo? Um pássaro que ri, você já viu a risada da gaivota? Se você chamar um homem de gaivota, você está chamando esse homem de gay, homossexual. Você acha que a gaivota é mesmo uma fofura? Ouça a pregação que eu preguei sobre o presságio, sobre o Leão 14. Eu estou vendo muita gente tentando explicar o Leão 14, é isso, Leão 14 é aquilo outro, Leão 14 ainda não mostrou o que ele vai fazer, ainda não deu as caras, mas eu já preguei aqui o presságio, o aviso da gaivota. A gaivota explica tudinho o que vai ser esse Papa Leão 14. Vai ouvir a pregação. Já foi pregado. Você só tem que ouvir. Ou seja, Deus tem que ter uma voz. Eu não digo que eu sou essa voz. Na verdade, eu aguardo um profeta. Eu estou encerrando a minha pregação. E por que você aguarda um profeta? Deve haver um profeta. Muito embora um verdadeiro profeta não vai se declarar profeta. Porque o William Branham disse que ainda deve vir os 7 trovões. Então o William Branham não revelou tudo? Claro que ele não revelou tudo. Se o William Branham tivesse revelado tudo, já teria acontecido o arrebatamento. Vai fazer 60 anos que o William Branham morreu. Morreu em 24 de dezembro de 1965. E por que o arrebatamento não aconteceu? Já que 60 anos, uma geração é 40 anos, 60 anos vai fazer uma geração e meia. Olha, então, tinha que vir algo depois do profeta William Branham. E o que é que vem depois do profeta William Branham? 7 trovões. Não lembra lá em Ronan? Acho que é 17. A voz falou assim, esse é meu filho amado. A voz assim, o Machê diz, glorifica o teu filho. E a voz disse, o tenho glorificado e glorificarei novamente. Esse é meu filho amado em quem me compraste. O povo não ouviu a voz, ouviu um barulho de trovão. Vê que quando os 7 trovões soassem suas vozes, as pessoas não iriam entender. E William Branham disse que esses 7 trovões viriam num tempo de repouso, que é aquela meia hora de silêncio ali do 7º selo. É aquilo ali que é os 7 trovões que Iehoanã, que se chama de apóstolo João, foi proibido de escrever. O que é que esses 7 trovões farão? A irmã Branham disse, eles vão reunir a noiva da palavra original. Os 7 trovões vão dar a fé de rapto para a noiva. Porém, William Branham diz assim, esses 7 trovões vão soar suas estranhas vozes. Então será algo estranho. O que é estranho? Será algo que as pessoas não vão entender, vão ficar confusas, não vão acreditar, vão recusar. É isso que o Mambrano está dizendo. Soarão suas estranhas vozes. Ou seja, no Mambrano não diz?
Se levantará alguém depois de mim e ele vai continuar a mensagem. E ele será uma pessoa estranha. Será um estranho. Cacu mudou para intruso. Me lembro quando eu estava no cacuísmo, as pessoas perguntavam, mas intruso não é o diabo, um invasor? O Mambrã não falou intruso. Na referência 43 da mensagem Espírito e Verdade, acho que é 18 de janeiro de 1963, e você fica com ele enquanto for escritura. Se ele pregar a escritura, fica com ele. Foi o que William Branham disse. 7 trovões soarão suas estranhas vozes. Significa que não vão entender, porque quando o Pai Celestial, Jeová, o Criador, falou, o povo não ouviu a voz. Quem ouviu a voz foi Yahushua Mashiach. O povo ouviu o barulho de trovão. O povo não entendeu. Então, quando os 7 trovões vêm, virá, só os filhos e filhas do Criador vão entender a pregação. William Branham disse, não tem havido avivamento. Vai ser necessário esses 7 trovões para despertar a noiva da palavra original. E ele, o Criador, enviará esses 7 trovões, esses 7 mistérios. E o irmão Branham disse que quem vai trazer é o 7º anjo, que é o 7º mensageiro da 7ª era da igreja. E em 1961, quando William Branham pregou Perguntas e Respostas número 12, ele não pôs o nome dele debaixo da 7ª era, da 7ª estrela. Ele disse, eu não sou esse precursor. Eu tenho uma mensagem, mas eu não sou esse precursor. Ele ainda virá. Ora, se ele virá, futuro, então ele vem com uma pregação estranha, que as pessoas não vão receber. Quanto por cento de Jerusalém, Israel, Jerusalém, creu em Yahushua Mashiach? Você não vê que em Atos 1, no dia de Pentecostes, no cenáculo, havia menos de 120 pessoas, 120 almas? Numa cidade de 3 milhões de habitantes, então, menos de 120 pessoas é menos de 10%. Menos de 1% é 0, não sei o que. Significa que quando os 7 trovões vêm com suas 7 estranhas vozes, vai ser um grupinho de pessoas que vai entender. Não diz a Bíblia? 5 virgens sábias prudentes. Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Achará algum homem fiel? Eu não estou falando de seguir religião e igreja. Isso aí tem milhões, bilhões. Eu estou falando de seguir a palavra original. Vai ser um grupinho tão pequeno. O irmão Branham dizendo, o irmão Branham diz que essa noiva não sai da terra sem primeiro fechar os céus, sem primeiro trazer bilhões de moscas, flagelar a terra, com juízos, com pragas. Às vezes eu fico pensando, né? Porque a noiva da palavra original é como Estevão. Estava apedrejando Estevão. Estevão diz, Senhor Yahushua Mashiach, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Estevão orando, né? Porém, quando eu vejo o caso de Ananias e Zafira, aí eu vejo Kefa, que você chama de Pedro, dizendo para o Ananias, você vai morrer. Então a noiva da palavra também traz juízo, né? E morreu Safira e morreu Ananias, de acordo com a palavra de Kefa, Shimon Kefa, que você chama de Pedro. Então a noiva também, eu pensei, ela pode trazer juízo, né? Porque o Ananias estava vivo, e você chama de Pedro, mas é Kefa. Disse, você vai morrer. E Kefa tinha a chave do reino dos céus, e lá em Corinto, Paulo disse, quem é Kefa? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Por acaso foi Kefa que morreu para nos salvar? Foi Apolo? Foi eu, Paulo? Nós não somos nada, a não ser colaboradores na lavoura de Deus. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Não somos nada. Porque havia uma política religiosa lá em Corinto.
eu só vou na reunião que for Paulo, os outros eu só vou na reunião que for Apolo, os outros eu só vou na reunião que for Kefa, que era chamado de Pedro. E que você chama de Pedro, que é Kefa, nunca foi Papa. Veja lá, Paulo diz que nem Paulo, nem Apolo, nem Kefa eram nada. Não somos ninguém, não somos nada. A lavoura é do Criador. Fica aí exaltando o homem, dando valor ao homem, adorando o homem. Pastor, papa, bispo, presidente de igreja, a palavra de Deus está passando na terra desapercebida. As pessoas não estão entendendo nada. E olha que eu não prego o que o irmão Breno cortou do 7º selo. Referência 261 até a referência 377. São 122, 123 parágrafos, referência. Eu não prego o que o Cacu Felipe diz que é o fundamento dele. E quando eu mostrei para o Cacu, olha aqui, o irmão Breno cortou isso. Seu fundamento, Cacu. Cacu disse, se isso aí é problema, não é para mim, é para os seguidores de William Branham. Né? Quer dizer, Cacu, desde então, Cacu virou areia movediça. Já tem gente na Costa do Marfim denunciando as falcatruas, a falsidade, os escândalos do Cacu. Virou areia movediça, denunciando em jornais, né? Está estampado nos jornais. Porém, estamos na última hora. Quando o 7º anjo estiver na terra, soar as 7 vozes estranhas dos 7 trovões, não haverá demora. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Essas 7 vozes, será que elas já não estão aqui? Já tem um Papa dos Estados Unidos aí. Será que essas 7 vozes não estão aqui agora? Olha aqui o Criador e Jeová abençoe. Essa palavra, eu não estou fechando a porta. Eu não fecho a porta, eu não sou dono da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, eu prego a Bíblia. Ao pregar a Bíblia e obedecer a Bíblia, os mandamentos que Paulo deu aí, nas 14 cartas, são 590, eu também estou entrando pela porta. A porta é o Evangelho de Paulo, é a revelação de Yehoshua Mashiach Paulo. A porta vai fechar, não está fechada. Dessa vez a porta é estreita. É estreita. Por acaso quem fechou a porta da Arca de Noé não foi o anjo de Deus? Quantas pessoas entrou na porta da Arca de Noé? 8 almas. E a porta sempre esteve aberta. E por que os bilhões não quiseram entrar? Porque não tinha desejo de salvação. Tinha desejo de falar em língua, de profetizar, de fazer espetáculo, show gospel, de brincar com demônio, entrevistar demônio, de cobrar dízimo, cachê, para cantar, para pregar, de ser religioso. Mas desejo de entrar dentro da arca, pelas portas da Arca de Noé, não tinha não. Mas a porta esteve aberta e ninguém entrou. A porta está aberta e vai fechar. A porta é Yehoshua Mashiach. É o mesmo evangelho que Paulo pregou. É o mesmo evangelho que Paulo pregou, mas eu já creio em Jesus. Isso é catolicismo romano. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Isso é a Igreja Católica Romana. Como um católico diz Ave Maria. Qualquer coisinha, né? Cai uma coisa no chão, vê um acidente, Ave Maria. Até os crentes falam Ave Maria. Como católico fala Ave Maria, Cruz Credo, os crentes falam Jesus, Jesus, não sabendo que isso é catolicismo romano. Tira o nome de Jesus da sua boca, protestante, evangélico, pentecostal. Ponha o nome de Yehoshua Mashiach. É esse nome que salva. A porta vai fechar. A porta da graça vai fechar. A porta está se fechando. Que o Criador Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho, Salvador e Mediador, Yehoshua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém. E amém.